Queridos amigos, irmãos em humanidade, que possamos estar todos unidos, com nosso coração aberto, para que Jesus, esse amigo incondicional que nos acompanha cuidadosamente na nossa evolução, possa depositar sua paz. Nós hoje vamos aproveitar e fazer uma reflexão juntos sobre nós mesmos aqui nesse planeta. Nós temos aproveitado muitas lições de Jesus aqui nessa casa, trazendo mensagens em que Jesus fala de um futuro espiritual da Terra. E por isso mesmo, nós ficamos nos perguntando quando esse futuro chega, quando ele começa e qual é a nossa parte nesse processo de mudanças de crescimento. Então nós resolvemos juntar alguns conceitos que a gente já tinha pensado e já tínhamos utilizado em outras falas, para fazer um conjunto de reflexões que possam nos ajudar a compreender as nossas tarefas no mundo de provas e expiações. Então, para fazer isso, nós começamos fazendo um paralelo entre o mundo de provas e expiações, que é o nosso, e aquele que deve vir em seguida, o mundo de regeneração. Para que a gente possa, então, compreender os objetivos dessas duas classes de mundos, tão bem descrito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde ele comenta a lição de Jesus: há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, vamos aproveitar e vamos acompanhar isso. Vocês depois, se quiserem ter esse conteúdo, é só pegar o Evangelho no capítulo 3. Então, vamos ver quais são as características de mundo de provas e expiações e mundo de regeneração, para que a gente possa compreender a finalidade de cada um desses estágios. Está claro para todos? Vocês conseguem ver? Então, vamos em frente. Então, no mundo de provas e expiações, uma das coisas que a gente observa que é característica desse mundo, desse tipo de nível de evolução, é a superioridade da inteligência em muitos de seus habitantes. E se a gente analisar a Terra, a gente vê isso, né? A Terra é um exemplo de mundo de provas e expiações. Quando a gente fala sobre a Terra, a gente fala daquilo que a gente conhece, obviamente. Mas o universo de Deus, a criação divina, é extremamente ampla e não cabe, certamente, na nossa cabeça. Só para vocês terem uma ideia, até uns 20, 30 anos atrás, a gente desconfiava que existiam outros sistemas planetários girando em torno de estrelas. Hoje a gente sabe. A astronomia, a astrofísica, com os recursos da tecnologia moderna de detecção de luz com muita precisão, consegue perceber planetas que giram em torno de estrelas, porque quando o planeta passa na frente da estrela, diminui quase nada, mas diminui um pouquinho a luz que ela está emitindo até nós. Então o planeta passa na frente e faz uma sombra. A gente já viu Vênus passando na frente do Sol. É uma manchinha que transita na frente do Sol enquanto está no movimento orbital. Pois isso acontece em todas as estrelas que têm sistema planetário. E como hoje a gente tem um satélite só procurando planetas, o papel dele é procurar planetas. Nós já descobrimos da ordem de 1000 planetas girando em diferentes estrelas. E algumas estrelas com sistema planetário com até 5, 6 planetas girando ao redor. Já descobrimos um sistema planetário
que os astrônomos achavam pouco provável de existir, que é um sistema planetário girando em torno de uma estrela dupla. Ao invés de termos um Sol, temos dois. Imagine um Sol no lugar do Sol e outra estrela no lugar da Terra, um girando em torno do outro, e aí um sistema planetário girando ao redor desse sistema duplo. Foi descoberto um sistema duplo desse tipo, com dois planetas girando, quer dizer, que a gente conseguiu observar, pode ter mais. Então, a gente hoje sabe que existem muitos planetas. A nossa galáxia, que são aonde nós observamos as estrelas, porque a gente não observa direito as estrelas de outras galáxias, porque elas estão tão longe que a gente vê a galáxia inteira. Então, não divisa as estrelas, mas elas são formadas igualmente como a nossa. Então, na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Portanto, se a gente imaginar que pelo menos 10% delas tem sistema planetário, tem 10 bilhões de sistemas planetários. Quantos desses planetas são semelhantes ao Sol, à Terra? Existem muitos. Portanto, existem muitos mundos habitados por aí afora. Isso só na nossa galáxia. A galáxia vizinha nossa é Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz de nós. O que significa que se a gente pudesse viajar com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros em cada segundo, a gente gastaria 2 milhões de anos para chegar lá. Em outras palavras, a luz que nós estamos vendo, que saiu de Andrômeda e está chegando a nós, saiu há 2 milhões de anos atrás. Porque a luz viaja com velocidade finita, portanto gasta tempo na viagem. Então, e essa galáxia, que é a nossa vizinha, tem um pouco mais de estrelas do que a nossa, um pouco mais de 100 bilhões, quase 200 bilhões de estrelas. E existem bilhões de galáxias, aí já não cabe na nossa cabeça mais quantas estrelas. Já fundiu os nossos neurônios. Isso é obra divina do mesmo Criador. Portanto, existem unidades nessa criação, portanto, existem muitos sistemas planetários que existem por aí, com habitantes, espíritos como nós, vivendo em estágios iguais ao nosso, diferentes, mais adiantados e mais atrasados. Dá para imaginar isso bem? Não, isso é a grandeza de Deus. Esse Deus que a gente desrespeita e fica querendo que Ele resolva os nossos pequenos problemas. Muito bem, então no mundo de provas e expiações, onde o nosso planeta está nesse nível, já existe a superioridade da inteligência em muitos de seus habitantes, porque ele não é um mundo primitivo mais. No mundo primitivo, a gente vivia na época das cavernas, 30, 40, 50, 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, onde o homem estava deixando a vida animal para virar um ser humano e decidir e acumular experiências. Então, nós já não somos assim. Então, já galgamos uma história. Cada um de nós tem uma história de milhares de anos. Portanto, de coisas acumuladas, de recursos aprendidos, de erros cometidos, de acertos cometidos e de coisas desenvolvidas. Mas muitas coisas ainda por desenvolver. Portanto, a gente encontra no mundo de provas e expiações, é natural, porque já está num estágio mais avançado que o mundo primitivo, superioridade de inteligência entre muitos de seus habitantes. Então a gente fica admirado da inteligência do Einstein, de músicos que são capazes de, na fase infantil, já compor músicas que a gente fica imaginando como é que ele foi capaz de arranjar as notas musicais para fazer uma obra daquele tamanho. Então, essa inteligência superior. Mas a gente encontra também inteligências médias e mais rudimentares. Vamos em frente. Uma outra coisa que é característica do mundo de provas e expiações são qualidades alcançadas que a gente já tem, mas permeadas de vícios,
com dominação das paixões desenfreadas. E a gente vê isso no dia a dia da nossa vida. Quando uma pessoa quer alguma coisa e ele está apaixonado por aquilo que ele quer, ele não mede esforços nem regras para conseguir aquilo. E muitas vezes sai ferindo as pessoas. Ontem mesmo, ouvindo notícia, a gente viu que 2 ou 3 garotos de 16, 17 anos, né, saíram porque queriam comer uma pizza, mas não tinha dinheiro. Então assaltaram um bar para poder ter dinheiro. Então tem inteligência para articular coisas, mas a viciação e a dominação de paixões ainda desenfreadas faz com que a gente ainda tenha atitudes que deveriam ser inconcebíveis para um mundo mais adiantado. Mas no mundo de provas e expiações é assim mesmo. Porque uma das características fortes do mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então isso é natural no mundo de provas e expiações. Uma outra coisa que a gente observa no mundo de provas e expiações é a presença de selvagens e raças semi-civilizadas desenvolvendo-se como filhas do planeta. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui está extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Se vocês forem ler lá, vão aprender isso. O que significa esse tipo de informação colocada aqui, apresentado pelos espíritos Allan Kardec? Significa que o nosso mundo tem uma continuidade de processo de progresso. E como ele progride, no aparecimento da espécie humana na Terra, ela continuou oferecendo recursos de desenvolvimento para os seres humanos. Quando a Terra deixou de ser mundo primitivo para ser mundo de provas e expiações, manteve aqui ainda muitos espíritos filhos da Terra, que se desenvolveram nesse planeta. Mas eles estão vindo no processo de evolução um pouco atrás. Por quê? Porque nessa fase em que o planeta vira provas e expiações, ele também recebe espíritos em expiação, trazidos em exílio como estrangeiros para um mundo de sofrimentos e lutas. Então vejam que o mundo de provas e expiações é um mundo híbrido no sentido da sua formação de humanidade. Convivem espíritos filhos da Terra e espíritos vindo de outros sistemas planetários, mas vindo em forma de exílio. Isto é, perderam vantagens lá e vieram para cá num exílio necessário por razões morais, que a gente vai comentando ao longo da nossa conversa. Então vejam, aqui a gente não sabe quem é extraterrestre. Mas está cheio de extraterrestre entre nós, muitos de nós somos extraterrestres. Só que extraterrestre aqui tem outro significado daquele dos ufologistas. Porque não são extraterrestres que vieram com o corpo, eles vieram espíritos. E usam o nosso corpo desenvolvido no nosso planeta no processo de evolução biológica. Portanto, não tem jeito de identificar, ninguém tem estrela na testa, tá certo? A gente não sabe, senão quando a gente acessa a nossa memória mais profunda e pode, voltando atrás, lembrar que a gente veio exilado. Só assim, por enquanto. Pode ser que mais no futuro a gente já aprenda, né, a reconhecer os nossos irmãos em humanidade, formados em outros sistemas planetários que migram de um sistema para outro. Então, essa é a característica de um mundo de provas e expiações. Muito bem. No mundo de regeneração, tem coisas um pouco diferentes. Primeiro, ele é um mundo de transição. É uma transição muito importante. Um mundo de transição entre o mundo de provas e expiações e mundos mais adiantados, que a gente chama de felizes e depois divinos. Né? Na categoria de mundos habitados, Kardec coloca 5 categorias: mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Então,
O mundo de regeneração é uma transição entre a vida mais próxima da animalidade para a vida mais próxima da espiritualidade. Então é um mundo de transição. O fato de ser um mundo de transição, isso não implica que é rápido, porque a transição pode demorar milhares de anos, centenas, várias centenas de encarnações. Então é bom que a gente também mude o conceito de tempo. Não pode ser medido no nosso relógio. Tá certo? Então, no mundo de transição, ele é um mundo de transição entre provas, expiações e mundos felizes. No mundo de regeneração, habitam almas arrependidas que encontram um ambiente de calma, descanso e depuração. Então, são aqueles espíritos que no mundo de provas e expiações assumiram a responsabilidade espiritual de conduzirem por conta própria a sua evolução, porque tendo já informações espirituais, compreende o objetivo da vida, vê que a vida material ela é meio e não fim, portanto não justifica criar problemas para ter, mas fazer o esforço de ser. Então são espíritos que compreendem a necessidade de impulsionar a sua própria evolução por conta de decisão pessoal. Então veja como Deus é sábio. Quando a gente é atrasado e não tem consciência da realidade espiritual, a gente progride através de uma lei chamada, aliás, de duas leis. A lei de evolução usa duas leis auxiliares. Livre-arbítrio, quer dizer, a lei do livre-arbítrio, quer dizer, você decide o que você quer fazer, mas em compensação, junto com ela vem a lei de causa e efeito. Isso é, você deliberou o que você faz, assume a responsabilidade do que fez e das consequências. Chama a lei de responsabilidade, isso. Tá certo? Então, a lei de causa e efeito é que nos tem trazido até agora, porque todas as vezes que a gente faz coisa que gera sofrimento para a gente não quer mais, depois de compreender que o sofrimento foi gerado pelas próprias ações anteriores. Então, o mundo de provas e expiações serve para isso, para ajudar a gente a compreender esse passo importante. Mas quando a gente avança mais e compreende as razões espirituais da vida, que a gente pode responder por que eu vivo com uma consciência espiritual, então a gente já não vive por conta dos projetos da vida material, mas a gente vive por conta dos projetos da vida espiritual, utilizando os recursos da vida material como meio para progredir e crescer como espírito. Então é muito importante isso. Esses espíritos que compreendem isso, que agora assumiram a responsabilidade de se autoconduzirem com consciência de responsabilidade, arrependidos de terem investido tempo na posse das coisas, que gerou sofrimento, começa a mudar de comportamento para investir na conquista dos valores espirituais, abdicando, se for necessário, até dos bens materiais, porque sabe que eles são temporais, mas as conquistas espirituais são imorredoras. Então são almas arrependidas nesse sentido. E aí, obviamente, no mundo de regeneração encontra a ambiência necessária para cumprir essa tarefa com mais facilidade. No mundo de regeneração ainda, o homem se encontra sob as leis da matéria, isto é, nós não vamos nos livrar, se a gente for para o mundo de regeneração, facilmente do processo reencarnatório. Ainda. Não vamos viver como espíritos livres. Ainda. Vamos precisar nascer de novo, muitas vezes, como diz Jesus. Para ter o reino dos céus é preciso nascer de novo. Como ele ensina para Nicodemos 2000 anos atrás. Então a gente fica sujeito às leis da matéria. Isto é, a gente vai reencarnar num corpo, né, como biológico, como o nosso,
vai ter fome, vai ter sede, vai ter necessidade de trabalhar para manter o corpo, só que agora o objetivo de manter o corpo é para que ele, o corpo, seja o instrumento importante das nossas conquistas espirituais. Então ele não vai ficar preocupado com usar roupa de grife, tá certo? Ele vai ficar preocupado em não sentir frio, muito diferente. Porque o nosso objetivo não é ter roupa de grife, é ter um espírito melhor. Então faz diferença, mas está sujeito à vida biológica. Isso significa que a gente vai envelhecer, vai ter que passar por fenômeno da morte muitas vezes ainda, se a gente, por acaso, né, todos nós estamos aqui, formos capazes de virarmos almas arrependidas com consciência espiritual para fazermos o nosso crescimento espiritual de decisão própria, não empurrado pelo sofrimento. Uma outra coisa que é característica de um mundo de regeneração é que, já que a gente está numa vida corporal ainda, a gente vai sentir as mesmas sensações e desejos que a vida material nos coloca, mas sem as paixões desordenadas. Isto é, os garotos que tinham vontade de comer pizza, não iam comer pizza roubando, eles iam comer pizza trabalhando, fazendo o esforço de conseguir o dinheiro para atender um desejo de maneira correta e justa. Diferente de que a gente faz no dia a dia, né? Porque às vezes a gente quer vender o nosso carro, mas quer supervalorizá-lo. E quando a gente vai comprar o do outro, a gente desvaloriza ele. Não é assim que vivem os negociantes de carro? Negociantes de tudo vivem assim, a grande maioria. O comércio internacional vive assim. O exemplo nosso de negociação é ainda baseado na desonestidade, no maior lucro, na maior vantagem, que se dane o outro que levou o prejuízo. Então é diferente. No mundo de regeneração, a gente sente essas paixões, mas a gente não dá golpe em ninguém. Uma das razões é porque não há esse orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. Isto é, o espírito já tem consciência desses desvalores e faz um esforço de vencê-los. Então ele está trabalhando pela sua melhoria espiritual, com consciência e decisão própria, não impulsionado por um dever religioso ou por um medo do inferno, ou por qualquer razões que não seja a agudeza de entendimento espiritual. Muito bem, mas ainda tem mais comparações interessantes. No mundo de provas e expiações, porque ali a gente falou das coisas mais ou menos individual, agora vem as coisas coletivas. Não há no mundo de provas e expiações equilíbrio entre as relações sociais que são baseadas no interesse e egoísmo, no poder e na riqueza. E a gente sabe que é assim mesmo, não é? Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que há tanta desigualdade no mundo. E ele diz, os Espíritos dizem, porque o homem é egoísta. Vocês sabiam que existem pessoas com riqueza tal que o dinheiro que ele controla vale a vida de um razoável de 900.000 pessoas? Uma pessoa só tem a riqueza de 900.000 pessoas. Esse é o nosso mundo. Aliás, as revistas como a Times e outras importantes faz questão de dizer os homens mais ricos do mundo. Ainda bem que a gente não faz parte desse elenco, né? Porque é uma tristeza, né? A gente ser catalogado como o homem mais rico do mundo, e se vocês forem observar, são os homens mais ricos que querem continuar ganhando um do outro. Há uma disputa vaidosa e egoísta de quem é o mais rico. Então, não quem mais serve, quem é mais útil, nada disso. Então, no mundo de provas e expiações, esse tipo de coisa ainda existe com uma expressão dominante. As pessoas querem, né, vencer na vida. O que é vencer na vida para nós? Não é vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Certamente que não é, né?
Vencer na vida é conseguir recursos para poder fazer o que bem entender, sem ficar preocupado com o gasto, porque está sobrando demais. Aí você vencer na vida. Aí eu quero ter minha casa, meu carro, meu carro tem que ser esses carros que a propaganda fala que os outros são furreca, só aquele que é o carro, né? Então a gente está cansado de ver isso. A própria propaganda, o marketing que a gente encontra na televisão, salienta essas deficiências morais de uma sociedade que vive e habita o mundo de provas e expiação. A Câmara de Comércio, os negócios internacionais são todos baseados nas vantagens que um vai ter sobre os outros. No mundo de regeneração isso não pode ser assim. Porque tem que haver o equilíbrio, e é uma característica de um mundo de regeneração. Se ele não tiver isso, ele não é um mundo de regeneração, é um mundo de provas e expiações. Equilíbrio nas relações sociais, porque o amor está inscrito na alma. O que é importante não é o objeto, e nem o lucro que o objeto traz, mas o homem. Isso sim. Então vocês sabem disso, né? Que quando a gente vai comprar qualquer objeto, ele tem um tempo de uso. Antigamente as televisões que eram feitas duravam 20 anos. Agora as que a gente compra, se durar 5 é muito. Sai com 1 ano de garantia, olhe lá. Tá certo? Mesmo assim tem que brigar pela garantia quando dá estrago. Não é? Porque ninguém quer assumir. Então, vocês vejam que, por que as empresas fazem isso? Porque elas querem ter retorno do dinheiro e aumentar o lucro, e manter o lucro, e crescer o lucro. Elas estão preocupadas com o bem-estar das pessoas. Não é esse o propósito. Então, tudo que a gente compra tem qualidade cada vez pior no mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração é uma coisa diferente. Porque o que interessa é que sobre para o homem não preocupação com as coisas materiais, mas que ele possa investir na sua conquista espiritual. Então é diferente, o objetivo é outro. O amor, né, e o ser humano está inscrito nas regras sociais. No mundo de provas e expiações, a felicidade é um sonho mal compreendido. E a gente sabe que é mesmo, né? O que é felicidade? Alguém pode definir? Né? Cada um tem uma definição de felicidade, porque para nós felicidade é ter. Né? Se eu tivesse um emprego assim assado, né? Aí eu ia ser feliz. Se eu conseguisse uma moça muito bonita assim que cuidasse de mim, ia ser minha felicidade. Né? E tem muitas moças sonhando a mesma coisa com um príncipe que vai virar sapo. Mas é assim mesmo, a nossa felicidade é uma fantasia. Porque o nosso conceito de felicidade está baseado no prazer momentâneo e não numa realização interior. Então a felicidade é um sonho mal compreendido. Eu já vi companheiros meus separando da mulher, dizendo: eu tenho direito de ser feliz, e com essa eu não consigo. E faz a infelicidade da família, da mulher e dos filhos para arranjar outra pessoa que ele acha que vai ser feliz com ela. E vai lá e vai encontrar a mesma coisa que ele tinha antes, porque ele está no mundo de provas e expiações. A princesa maravilhosa vive no mundo de regeneração, não vive aqui. Existe no mundo de regeneração o começo da felicidade. A felicidade ainda não é perfeita, porque a gente ainda está vivenciando necessidades materiais, que ainda tomam tempo da nossa preocupação cotidiana, mas como meio e não como fim. Então, mas aí já tem um conceito diferente, porque está usando a vida física como um recurso de crescimento espiritual. Então, nosso objetivo não é ser feliz na terra, é ser feliz como espírito onde a gente estiver. É diferente. Então, a gente começa a compreender que felicidade não é ter, é ser. Então isso faz uma grande diferença. E a gente sabe que Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema não comete erros. Então todas as leis divinas são absolutamente exatas e precisas. Então ser feliz é estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam.
Então, compreendendo essas leis espirituais e tentando se ajustar a elas, a gente vai e começa a ter a tal da felicidade, aonde a gente estiver, no corpo ou fora dele. Por isso é que Jesus diz, olha, o reino dos céus está dentro de vós. 2000 anos para a gente entender isso, né? 2000 anos. No mundo de provas e expiações, o homem tem que lutar contra a perversidade do próprio homem e os rigores da natureza. Querem ver? Nós estamos comprando tomate a que preço? Quem lembra de 10 ou 12 anos atrás jogando tomate fora porque não dava preço? Não é? Por que que a mesma plantação de tomate cria esse problema? Onde é que está a falha? Na perversidade humana que quer lucro. Não é? A gente vê isso. A gente paga o seguro de saúde. Quando vai usar, a perversidade humana mostra que a gente paga, mas não tem direito. Então, se a gente olhar o cotidiano da nossa vida, a gente encontra essas características de um mundo de provas e expiações que a gente está vivenciando. Não é? Vocês vejam que para aprovar uma lei que é de interesse comum, pode não ser a lei mais perfeita, mas ao invés de aperfeiçoar a lei, o nosso Congresso briga por interesses, né? E aprova a lei de qualquer maneira, porque tem um jogo político por trás. Aonde foi pensado no bem do ser humano nessa história? Perversidade humana, não é? Então é muito complicado a gente perceber que a vida no mundo de provas e expiações é ainda uma vida articulada pelos interesses mesquinhos dominantes. Mas isso é a natureza do mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração, o homem ainda está sujeito aos sofrimentos da vida. Ainda há provas a suportar, mas sem as angústias dolorosas da expiação. Aqui vale uma coisa muito interessante. No mundo de regeneração, para a gente passar para o mundo de regeneração, a gente precisa fazer o esforço de deixar no mundo de provas e expiações todas as expiações cumpridas. No máximo possível. Tá certo? É claro que a gente não consegue. A gente ainda carrega algumas poucas expiações para o mundo de regeneração. Mas a gente já vai estar com a compreensão espiritual para transformar as expiações em provas. A gente vai falar disso um pouquinho. Muito bem, então há uma diferença. No mundo de provas e expiações, essa perversidade e as coisas que ocorrem na natureza são ainda inerentes à necessidade do sofrimento para que o homem aprenda com ele. O Emmanuel tem um pensamento que às vezes a gente acha absurdo, mas a gente precisa prestar atenção nele e entendê-lo com cuidado. Ele diz assim: a dor ainda é a grande mestra da humanidade. E é preciso a gente prestar atenção nisso. Tem muitas coisas que a gente só aprende depois que sofre. Homens egoístas e violentos, quando são visitados por doenças prolongadas, mudam de comportamento na cama da dor, na cama do sofrimento. Melhora o espírito. Porque a gente começa a interiorizar na gente qual é o nosso valor. E aí a gente começa a derrubar em nós o conceito do orgulho, que é o que nos faz sofrer. Então é muito interessante a gente analisar isso com cuidado também. No mundo de provas e expiações, a morte representa um sofrimento, porque o conhecimento espiritual é ainda incipiente. E é verdade. A gente fala nos parentes da gente que morreram como perda. Ah, esse ano perdi meu pai. Perdeu aonde, né? Aonde que perdeu? Se a vida continua, não perdeu coisa nenhuma. Mas não há esse conceito. Não, o nosso conceito é de perder a presença, porque nós somos criaturas que ainda não sabemos usar os sentidos espirituais. Então nós somos sensoriais corporais. Fulano é meu amigo enquanto está na minha presença. Se ele mudar lá para o Rio Grande do Sul e nunca mais comunicar comigo, eu esqueço que ele é meu amigo. Não é? A gente tem vários companheiros assim.
amigos, que foi amigo um certo período, depois deixa de ser amigo. Será que aquele sentimento que unia a gente naquele momento morreu? Não é? Então, esse sentimento de perda, por causa da perda sensorial, da presença da pessoa, é ainda muito forte em nós. Então, a morte representa uma coisa que a gente não tem força sobre ela. Portanto, representa um golpe. Principalmente quando morre em nossa família uma pessoa de tenra idade. Às vezes a gente até aceita a morte do pai, da mãe, do avô, porque já estão velhos, né? Já viveram, coitado, já está sofrendo muito, é melhor que vá, descansa. A gente acha que descansa. Que a aposentadoria é do outro lado. Não é bem assim, mas a gente ainda pensa assim. É claro que, por isso mesmo, a morte é um sofrimento. Em muitas pessoas, o desespero toma conta da pessoa. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem ele ou sem ela? Porque a gente depositou naquela pessoa tudo que era de valor da gente. Porque ele não ama a si próprio. A gente ama a vantagem que o outro nos dá. E a gente perde essas vantagens com a morte. Então é um problema sério a morte no mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração, já não é assim. Porque a morte só representa a porta de volta para o mundo espiritual. Não representa um sofrimento, porque há grande compreensão sobre a vida do espírito. Não é? Eu me lembro que eu, jovem, estava no Rio de Janeiro, né, fazendo pós-graduação lá, tinha saído de Goiânia, onde era a minha cidade, e recebi a notícia por carta, porque naquela época não tinha e-mail, né? O telefone era difícil e muito caro. Recebi uma carta que demorava alguns dias para chegar, avisando que a minha avó tinha desencarnado. Eu me lembro que me deu imediatamente vontade de chorar, porque eu gostava muito da minha avó, continuo gostando dela até hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu já tinha conceitos espíritas. Aí eu lembrei, que bobagem, por que eu estou reagindo assim? A minha avó não morreu, ela só voltou para o mundo espiritual. E eu fiquei alegre e orei por ela, em agradecimento de poder ter convivido com ela há algum tempo. Esse conceito vai mudando dentro da gente. E ele tem que ganhar força, bastante força, para a gente não ter problema com a morte. Em qualquer circunstância que a morte ocorra. Portanto, isso acontece no mundo de regeneração. Então, a gente tem que se preparar para o mundo de regeneração. Olha o tanto de conquista que a gente tem que fazer. No mundo de provas e expiações, os sentidos materiais são dominantes, e é mesmo, né? A gente acredita no que vê, a gente quer ver para crer, a gente quer pegar, quer sentir, né? A gente é sensorial. No mundo de regeneração, os sentidos materiais grosseiros vão cedendo lugar aos sentidos de um espírito que tem uma estrutura perispiritual mais enriquecida. Portanto, a sensibilidade da gente muda. E ela começa a esbarrar na sensibilidade espiritual, de conviver cotidianamente com o mundo espiritual de forma natural, como fazia o Chico Xavier. Ele vivia em contato com o mundo espiritual sem nenhuma dificuldade. Fazia parte da alma dele, o sexto sentido dele, que era a mediunidade, funcionava todo o tempo. Então isso vai aprimorando na gente também. E a gente então vai, por isso mesmo que a morte deixa de representar a perda. Porque aqueles que foram não estão distantes da gente, estão só numa dimensão diferente. E o contato com a gente tem que vencer uma barreira que é o corpo físico. Só isso. Então isso muda. Oi, apertei no lugar errado. Finalmente, a Terra é um dos exemplos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Esse conceito está colocado principalmente levando em conta os espíritos exilados que vêm do mundo de provas e expiações, que transicionam para o mundo de regeneração e que eles ainda não estão aptos a viver no mundo de regeneração, então são exilados para o mundo de provas e expiações que está lá atrás.
que está começando. E por que tem que ser assim? Muito simples de entender. Porque Deus é justo. E Deus não perde nenhuma das almas que Ele criou, né? E Deus é inteligência suprema, não comete erro. Então Ele não criou nenhum de nós para ser perdido. Então isso é uma felicidade danada saber isso. Todos nós temos solução. Ninguém está perdido. Aquele negócio do pecado, né, capital que a gente aprendeu lá com a Igreja Católica, era conto da carochinha enquanto a gente era atrasado. Agora não vale mais. Porque Deus não erra ao nos criar, não vai nos julgar no inferno irremissível por toda a eternidade. Porque significa que eu fui incapaz de criar um espírito para viver com felicidade. Inteligência suprema não comete esse erro, né? Mas para nós, o Deus que gerou esse conceito era um Deus homem, né? Um Deus antropomórfico. Aquele que tinha um livrinho e ficava escrevendo, né? Porque ele criou a terra em 6 dias, descansou no 7, está vagabundando, não sabe mais o que fazer, fica com um caderno na mão, tomando nota. E esse fulano aqui fez coisa errada hoje, anota aqui para depois a gente pegar ele na curva. Óbvio que não é assim, né? Isso é infantilidade espiritual nossa. Nós é que criamos esse sistema teológico para satisfazer a nossa ignorância. Mas é claro que Deus não perguntou para a gente se é assim, né? Ele sabe o que faz e a gente vai aprendendo o que significa isso. Então a Terra, quando passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, esteve apta a receber espíritos exilados de sistemas planetários que estavam passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E aqueles que não estavam prontos para o mundo de regeneração têm que ser trazidos para o mundo de provas e expiações, que não tem recurso de tecnologia conquistado. Por quê? Porque senão eles vão continuar fazendo o mesmo mal que está fazendo aqui. Não é? Pelos recursos tecnológicos que a gente tem, o Fernandinho Beiramar, dentro da cadeia, controla quadrilhas, manda roubar, manda matar, manda fazer um monte de coisa ainda. Imagina se ele for para o mundo atrasado, onde ele é o dono do pedaço. Vai acabar com todo mundo. Então não é assim. Então ele vai ter que nascer no mundo, imagine a Terra 10 mil anos atrás. O que a Terra tinha 10 mil anos atrás? Tribos, nômades, vivendo. A civilização ainda não estava feita, estava começando, né? A cidade mais antiga que foi descoberta pelos trabalhos da ciência arqueológica tem 8.600 anos. Era uma cidade de casinhas de pedra, que cabia da ordem de 500 pessoas. Uma pequena cidade de 8.600 anos atrás. 10, 12, 15 mil anos atrás, a gente vivia como tribos, como grupos, ainda muito atrasados. Se a gente pegar um espírito como Fernandinho Beiramar, eu oro por ele todo dia, viu, gente? E levar para lá, o que ele vai fazer lá? Ele não pode fazer nada. Ele vai ter que se defender da dureza da vida selvagem. Mas como ele é mais inteligente, ele vai ser o chefe da tribo. Não é? O que ele vai fazer? Vai, junto com aqueles que são chefiados por ele, criar recursos de proteção para todos. Então ele vai começar a fazer trabalho de interesse social por necessidade. E não vai ter tempo de fazer maldade. Claramente, que se tiver 2 grupos para disputar, ele vai ser aquele que vai descer o cacete no outro. Porque ainda está pronto ainda para alimentar dentro de si um sentimento de poder, de controle, de riqueza, de ter, de comandar. Não é? Tem muitos políticos que fazem isso, muitos. Estão disfarçados, né? Não estão presos nas cadeias, mas continuam fazendo isso lá de fora e engomadinhos. Né? Há muitos chefes de empresa fazendo isso, há muitos professores fazendo isso, há muita gente disfarçada por aí fazendo esse tipo de coisa ainda. Eu trabalho na universidade. Disputar chefia de departamento é uma briga de interesses. Não é porque aquele que quer ser chefe quer servir todos os outros. Ele quer ser servido da posição em que ele vai ocupar. Imagine uma pessoa querer ser prefeito de São Paulo. Quem tem juízo nunca vai querer isso. Não é verdade? Porque só vai encontrar pepino e não vai ter recurso para resolver nada. Tanto é assim que passa um prefeito, entra outro e tal, está tudo do mesmo jeito.
não é? As inundações inundam todo mundo que estava lá sendo inundado antes, o lixo continua espalhado pela cidade do mesmo jeito, o rio Tietê, coitadinho, já morreu há muito tempo e não sabe disso, né? Não deu nem tempo de perceber, é uma tristeza, mas as pessoas brigam, lutam, gastam dinheiro para ser o chefe daquele negócio complicado, né? Qual é o móvel que está por trás? Certamente que não é o desejo do bem. Então, no mundo de regeneração é diferente. No mundo de provas e expiações, a gente tem ainda esse jogo de interesse que acontece até dentro das casas espíritas, que não devia acontecer. Porque já tem entendimento espiritual, mas acontece, certo? Eu conheço centro espírita que o diretor, que estava velho lá e não queria deixar o cargo, saiu numa gravata. Acontece. Alguém achou que era a única solução, né? Não entendeu o Evangelho de Jesus. Mas é assim mesmo. Então, é natural que esse tipo de exílio ocorra para dar a oportunidade de regeneração aos espíritos que, com as facilidades do avanço científico e tecnológico, fazia grandes maldades. Pode, inclusive, destruir a vida no planeta. Imagine se o Bin Laden tivesse bomba nuclear. Não é? Então, não eram as torres gêmeas que iam embora, eram cidades e cidades que iam embora. Então, é muito complicado a gente compreender que esse status quo possa continuar. Para não continuar, tem que fazer uma transição. Nessa transição, tem que fazer aquilo que Jesus ensina lá no último julgamento, ou no capítulo Juízo Final, se vocês quiserem, nas Bíblias mais antigas, né? Onde Jesus vem, na sua glória, separar uns e outros, bodes ou cabritos e ovelhas, que a gente já falou aqui, muitos de vocês se lembram dessa fala nossa, trazendo esse ensinamento de Jesus. Então, são os cabritos que saem do mundo de provas e expiações e vêm para o mundo de provas e expiações ainda, mas no começo, para perder as facilidades do mal e por necessidade, utilizar os recursos do crescimento e da civilização. Foram isso que eles deixaram de lembrança para nós. As pirâmides, né? As civilizações antigas que desapareceram foram construídas por espíritos que vieram exilados de Capela e que conviveram conosco aos milhões, e muitos deles regenerados já voltaram para Capela. Outros ainda estão por aqui. Vão passar uma segunda transição, por teimosia, por orgulho, por vaidade, por egoísmo. Porque Deus, nos dando livre-arbítrio, Ele também nos dá todo o tempo que a gente precisa. Porque a gente é espírito imortal. Portanto, se você quer viver atrasado, o problema é seu. Né? Vai sofrendo as consequências de viver um mundo atrasado. No dia que você quiser se regenerar, você muda a sua vida. É duro isso, né? Mas é assim que é. Então, todas as lições de Jesus são voltadas para isso. Quais são as leis? Senhor, quais são as leis que devo obedecer para ganhar o reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto é, tudo que você quiser para você, queira para o próximo também. Para todos os próximos. Quer dizer, de vida. Seja fraterno. Haja com amor. A gente não aprendeu, tem 2000 anos que a gente já ouviu isso. Tem ouvido ao longo das nossas múltiplas encarnações e a gente ainda está rateando. Mas é escolha. No mundo de regeneração, comparados à Terra, são mundos felizes e representam a calma depois da tempestade. Então, sabendo disso, que a gente está no mundo de provas e expiações, e sabendo que os espíritos, falando sobre a progressão dos mundos, deixam muito claro que o progresso é uma das leis da natureza, que todos os seres animados e inanimados estão submetidos ao progresso pela bondade de Deus, portanto a lei de evolução é uma lei primordial. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, porque a Terra também vai amadurecendo, vai acalmando, vai se ajustando, né? Então tudo vai andando na direção de uma situação mais tranquila. Assim, os Espíritos afirmam isso ainda nesse capítulo, tem lá uma lição chamada Progressão dos Mundos. Leiam, eu extraí de lá
as coisas centrais. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, que são auxiliares do homem, né, que representam um estágio de crescimento do princípio inteligente, o dos vegetais e o da habitação, pois nada, absolutamente nada fica estacionário na natureza. Assim é que a Terra, seguindo esta lei da progressão dos mundos, já esteve material e moralmente em um estágio inferior, lá atrás, que a gente já comentou, ao que está hoje, muito mais inferior ao que está hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. E aí eles fazem uma afirmativa muito importante, que é essa: a Terra atingiu um dos seus períodos de transformação em que o mundo expiatório se tornará em mundo de regeneração. E os espíritos têm escrito, né, aqui foi lembrado a presença do Bezerra de Menezes na música do Domingos. Bezerra de Menezes é um espírito que trabalha pelo movimento, né, de evangelização do nosso Brasil. Ele é um espírito que podia estar no mundo superior já, mas ele preferiu continuar aqui para nos ajudar, para trabalhar pelo bem da Terra, porque ele é grato à Terra. Um espírito que conseguiu progredir na Terra o suficiente para ir para um mundo melhor, mas ele abre mão disso em favor do sentimento de fraternidade e nos ajuda nisso. E ele tem escrito várias mensagens dizendo que o processo de regeneração da Terra já está funcionando, já está acontecendo. Muitos espíritos já não reencarnam mais na Terra, já estão sendo selecionados e separados para serem levados para o mundo de provas e expiações, como a Terra era há uns 10, 12 mil anos atrás. Já está separando uns e outros. Então a Terra já está no processo de regeneração. Essa frase foi escrita na edição do Evangelho segundo o Espiritismo há 150 anos atrás. Não é? Então, já temos 150 anos de trabalho regenerativo na Terra. Muito bem, então, aí sobra para nós uma coisa que é muito interessante. Nós estamos aqui temporariamente, né? Porque ninguém aí vai viver eternamente no corpo. Nosso corpo tem começo, meio e fim, né? Ele começa lá com a fecundação, né? Dá as caras nesse mundo através do nascimento, desenvolve, permite à criatura um estágio de progresso, né? E se for tudo bem de forma biológica, ele vai morrer velho, mas vai entregar o corpo físico de volta. Então tem um tempo de vida. E obviamente que tem gente que nasce e morre logo em seguida, outros nascem e morrem 10 anos depois, outros 20 anos depois. Então tem um tempo de vida média, né? Esse tempo de vida média significa que se todo mundo morresse, vivesse aquele tempo, a cada período daquele renova toda a humanidade. Esse tempo de vida médio no mundo é da ordem de 70 anos. Quer dizer, no momento, a cada 70 anos, os 7 bilhões de espíritos que vivemos encarnados na Terra, somos trocados pelo mundo espiritual, porque nós voltamos para o mundo espiritual e outros espíritos nascem. Vocês já se deram conta disso? Não, a gente não para pensar nisso. É fantástico. Quem é o mundo espiritual? Somos nós mesmos do lado de lá. Quem é o mundo físico? É o mundo espiritual encarnado aqui. É a mesma coisa. Os habitantes da Terra, encarnado e desencarnado, são do mesmo nível, mesmo tipo, espírito de provas e expiações. Obviamente tem espíritos mais adiantados cuidando da gente, ainda bem. Então, quando a gente vai nascer, o que é que a gente vem fazer aqui? Quais são as nossas funções como pessoas encarnadas? O que a gente promete para os nossos amigos espirituais que nos ajudam no processo reencarnatório? Porque vocês não pensam que a gente ganha um processo reencarnatório acidentalmente. Ah, aqueles dois ali vão transar e ela está na fecundação. Vamos aproveitar e nascer ali. Não é assim que funciona. Isso aqui é que nem uma universidade. Para entrar tem que fazer um vestibular. Tá certo? Tem que fazer uma prova do Enem. E tem que conseguir passar. Né? E tem que ter professores que ajudam. Então, tem mentores espirituais que nos ajudam nesse processo.
E a nossa vida, o corpo que nós vamos nascer, em que família nós vamos nascer, está correlacionado com as nossas necessidades espirituais, baseado em 2 fatores. A necessidade de continuar progredindo, né? E a lei de causa e efeito, que regula a nossa responsabilidade. Então ele não nasce na casa errada. Não tem o pai errado, não tem a mãe errada, não tem o irmão errado, não tem a sogra errada, nem o sogro, né? A gente está no lugar que a gente precisa. E antes de nascer, como a gente tem alguma lucidez espiritual, a gente participa desse processo. Muitos de nós, a grande maioria de nós que já tem algum entendimento espiritual, participa disso, como André Luiz descreve lá no nosso lar, no departamento de reencarnatório, né? Como mostra o Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, no departamento de reencarnação. Há uma preparação para isso. O corpo, se a gente vai nascer como homem ou como mulher, né? Se a gente vai ser bonito ou feio, né? Se vai ser aleijado, ter doença ou se não. Isso tudo funciona em face das nossas necessidades espirituais. Então, o que é que a gente vem fazer aqui? Então, isso é importante. O que a gente promete lá? Olha, eu vou lá, eu vou ser um bom aluno, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, então vamos ver o que a gente promete. O que a gente vem fazer no mundo de provas e expiações? Obviamente que a primeira coisa é a expiação. Tem que ser, porque a gente tem a responsabilidade de continuidade nas nossas tarefas em cada uma das encarnações que a gente vive. Não é? Então a expiação faz parte desse processo. O que é expiação, afinal de contas? Espiar não é ficar olhando pelo buraco da fechadura. Espiar é enfrentar de novo consequências de nossos atos para avaliá-los na nossa própria pele. Tá certo? Para a gente aprender o significado do respeito ao próximo. Para aprender a amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Se dói em mim, por que eu vou querer que doa no outro? Mas se eu acho que só dói nele, deixa doer. Então a expiação permite a gente avaliar as nossas ações anteriores, assumindo as responsabilidades das consequências daquilo que a gente fez. Alguns exemplos. Nascer com deficiência física e mental é um processo expiatório. Não é? A gente acha, deu um errado aí, qualquer coisa do genético e o coitadinho nasceu desse jeito. Bom, mas é um espírito que está ali usando aquele corpo. Por que ele não parou no meio do caminho e foi escolher um corpo melhor para ele? Porque é ele que precisa daquela situação. Foi ele que, com as leis de causa e efeito, gerou aquela deficiência na estrutura biológica, no processo de ligação com o ovo fecundado. Foi ele que, por necessidades espirituais, teclou a estrutura genética para escolher para ele aquilo que ele precisa. Então não é um acidente de percurso. Certo? Tem uma razão de ser. Então, é expiação. Por que as pessoas passam por isso? Imagina um indivíduo que gostava de matar a pessoa enfiando um prego pelo olho dele até o cérebro. Vocês pensam que não tem isso na história? Está cheio. Não é? Merece o quê? Ele gera para ele mesmo uma deficiência mental. Pelas ações, uma vez eu assisti a comunicação de um espírito numa reunião mediúnica, que eu fiquei impressionado. Eu tinha 21 anos, 22 anos. Eu fiquei impressionado e nunca esqueci desse espírito. Ele veio na reunião, através de um médium, se comunicou e chorando disse que ele estava muito feliz aquele dia, porque ele tinha ganhado a chance de nascer de novo. E que ele estava muito feliz que ele ia nascer num lar espírita, que ele precisava das informações espirituais, enquanto no corpo físico, para não errar de novo. E aí ele contou a história dele, que ele tinha sido um escritor, e tinha usado da inteligência dele, da mão, para escrever livros que corrompeu muitas mentes juvenis. E levou muitas pessoas ao suicídio com isso. Então ele ia nascer no lar espírita, mas ele ia nascer com deficiência mental. Ia nascer com a mão atrofiada.
mas no lar espírita, que ele ia começar o processo de regeneração dele. A gente acha que é um absurdo, mas é uma realidade espiritual. É absurdo quando está do lado de cá, quando você vê o nenenzinho, coitadinho, né, tão inocente, e esquece que escondidinho naquele corpinho, quase prematuro, uma alma tenebrosa que está ali reajustando coisas do passado. Quem é que reconheceria Hitler nascido no novo corpo? Hã? Não é? Quem leu o livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, que é um livro fantástico, comprem ali, leiam, vai ver a história de um czar da Rússia, Ivan, que foi cognominado Ivan o Terrível. Esse era o título dele, tá certo? Vamos ver onde ele estava reencarnado, porque o Leon Tolstói, que é o autor espiritual do livro, conta, vai lá visitá-lo encarnado e conta a história dele. Então, isso é expiação. Sofrimentos coletivos de características especiais também são processos expiatórios. Principalmente quando tem uma característica comum. Isso é importante. Não é qualquer acidente, certo? É um acidente coletivo que tem uma característica comum, porque os espíritos, pelas leis de causa e efeito, acabam, por sentimento de culpa e de necessidade de se libertar daquilo, se reúnem no mundo espiritual e planejam para eles se livrarem do problema da consciência pesada. Então articulam entre eles um processo reencarnatório para passar a se juntar numa certa época e passar por um drama coletivo. Então há processos coletivos de maldade, há processo coletivo de reajuste. Então esse reajuste é um processo expiatório de natureza coletiva. Há também o tipo de morte, é um problema de interesse expiatório. Às vezes a gente gerou para outras pessoas mortes danosas. E aí quando chega a hora da gente voltar para o mundo espiritual, chega a nossa hora de morrer, a gente pede para morrer daquele jeito que a gente fez o outro morrer. Para a gente perceber o drama e o sofrimento que infligiu ao outro e aí se sentir em paz com a consciência, porque se liberta daquele sentimento de culpa. Porque a gente é assim, quando está culpado, a gente gostaria de sofrer mais do que o outro que ficou ofendido. Porque a gente é duro de coração. E a gente vai ver que o outro tipo, também um outro tipo de processo de expiação é o processo de obsessão. Porque a gente não é obsidiado porque a gente é vítima. A gente é obsidiado porque a gente é algoz. A vítima que é o obsessor. Geralmente é assim. São raros os casos que não se enquadram nessa história, né? Então o processo obsessivo é a chance que o espírito que foi ofendido tem de reencontrar com aquele que está reencarnado agora no novo corpo e ajustar conta com ele. E Deus permite, que a lei de causa e efeito é a maneira de corrigir. E Jesus já tinha ensinado isso para a gente. Querem ver? São lições de Jesus, essas três aí. Se tua mão e o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, joga longe de ti. É preferível entreis na vida sem a mão, sem o olho, do que perder a vida toda. Ora, como é que vai saber se a mão da gente, o olho da gente é motivo de escândalo se não tiver vivido antes e feito isso? Não é? Então está embutido ali a lei da reencarnação. É preferível entreis na vida, você vai voltar. Então, se você não tem coragem de corrigir o seu erro com a dignidade espiritual necessária, é melhor você não incorrer de novo no erro. Então, evite o erro, não tendo os recursos para fazê-lo. Fantástico isso. Olha a bondade divina nisso. Aquilo que a gente vê que é um sofrimento, que é um drama, é uma solução. É uma realização de libertação. Deus não esquece de nenhum de nós. A inteligência suprema não comete erros. Jesus ensinou para a gente como é que a gente fica livre dos obsessores. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se você não reconciliar, onde é que você vai resolver o problema? Numa próxima vida. Tá certo? Através de um processo de cobrança. Está tudo ensinado por Jesus para nós e a gente não toma consciência disso porque a gente é preguiçoso, a gente não gosta de estudar, de ler, de pensar,
de ver o que Jesus queria dizer com isso para mim, né? Se aplica a mim. E Jesus também diz para a gente não virar obsessor, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Senão a gente é obsessor, não é? Perdoar 70 vezes 7 vezes é uma lição pedagógica. Jesus era o mestre pedagógico por excelência. Por que Pedro perguntou isso para Jesus? Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que erra comigo? 7 vezes? Os judeus tinham mania do 7, né? Mas isso é história de astronomia, né? História da Lua. Muito bem. E aí Jesus responde para ele, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aproveita e multiplica isso por 70. A razão é muito simples, não é? É porque só precisa perdoar quem se sente ofendido, não é? Se eu não me sentir ofendido, por que eu vou perdoar? Certo? Então o perdão é para quem se ofende. E se você se ofende, ofende por quê? Porque tem orgulho. Se você perdoar uma vez, às vezes a gente perdoa uma vez e fala assim, mas você não faz de novo, hein? Estou te olhando, ó. Né? Tem esse negócio de ficar assim? Pois é, está de olho neles. Perdoar. Cometer a segunda vez, a gente não perdoar, não. Agora, perdeu a chance. Mas Jesus ensina que a gente deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Sabe por quê? Porque é pedagógico. É porque ele está ensinando para a gente que se a gente perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, o sujeito não mudou, continuou fazendo a mesma besteira. Mas na 20ª, 30ª vez, você fala, esse cara não tem jeito mesmo, não vou nem ligar para ele mais. Não se sente mais ofendido. Resolveu o problema em si mesmo. Venceu o orgulho que estava ofendido. Não é fantástico? A gente não se dá conta disso, porque a gente acha, né, que as palavras de Jesus são regras religiosas, são ensinamentos de vida, de vida. E se a gente fizer isso, não fica com raiva da pessoa e não vira obsessor dela, certo? Se a gente não perdoar, a hora que a gente pegar o sujeito de esquina, a gente dá o troco para ele, e aí se compromete com ele, aí vai ter que nascer junto com ele, muitas vezes até aprender a fazer amizade, porque só tem um jeito de eliminar o inimigo, fazê-lo um amigo, não tem outro jeito. Porque a gente é espírito imortal, não tem outro jeito, é a única saída. Então é bonito. Muito bem, então expiação é uma das regras. Segunda regra, segunda coisa que a gente vai fazer aqui, provas. Passar por provas. O mundo não é de provas e expiações? Então estamos cumprindo as regras do mundo. O que é prova? Olha, prova é uma coisa muito interessante, porque é algo que a gente mesmo pede para passar, para poder ver se a gente já conquistou ou não. Imagina um sujeito que roubava, morre, passa para o mundo espiritual. Sofre um bocado lá, vai para as zonas de sofrimento e tal. Um dia é recuperado, que alguém o ama, ora por ele, acaba, um dia que ele se arrepende, tira ele de lá. Aí manda para o nosso lar. E ensina para ele um monte de coisas espirituais e ele aprende. Fala assim, não quero mais roubar, então não vou. Minha decisão agora, vou ser honesto a qualquer preço. Certo? Onde é que ele deve nascer? Num lugar que ele não tem as coisas, porque ele vai ter que ser tentado a roubar e ele tem que provar que a decisão dele é certa. Certo? Então nasce pobre, nasce com falta, nasce com dificuldades e passa pela experiência. Isso vale para todas as coisas, todas, né? Pela nossa sexualidade desenfreada, pela nossa mania de grandeza, por tudo aquilo que a gente começa a compreender de valores. Vocês vejam o exemplo do André Luiz. O André Luiz é um exemplo muito bom para nós. Eu agradeço muito o André Luiz sempre, porque ele deu um exemplo fantástico. Além de nos ensinar várias coisas do mundo espiritual, ele deu o exemplo dele. Quem ele era? Médico na Terra. Um médico que gozou das vantagens da posição de médico, né? Médico e Deus é quase a mesma coisa, né? Tem até uma piadinha dos médicos, vocês conhecem? O aluno, quando passa no vestibular de medicina, ele acha que é Deus. Quando ele termina o curso, ele tem certeza. Não é bem assim, porque tem muito médico de juízo e muito bom, né? Mas a gente sabe que essas posições são posições
de destaque, de importância. Se a pessoa não usar isso como um recurso espiritual, ele falha ali. Aquela médica que estava lá trabalhando, fazendo eutanásia de uma maneira ilícita, completamente maluca, é uma pessoa que passou por uma prova de trabalhar pelo bem dos outros e não cumprir isso. Provavelmente ela deve ter prometido ser uma boa médica, tá certo? Mas a gente chega aqui, os nossos interesses mesquinhos e mundanos às vezes nos cegam e a gente comete o erro de não passar na prova. Estuda pouco, aprende pouco e não passa. Então, alguns exemplos de provas são a riqueza extrema e a pobreza extrema, são provas difíceis, muito difíceis, certo? Porque o indivíduo que tem os recursos na mão, ele tem que entender que ele não é dono daquilo, porque ele pode morrer a qualquer momento. Aquilo não é dele, é emprestado para ele, através de um processo que seja de herança ou de construção até de riqueza, pela capacidade de construir riqueza que muita gente tem, mas aquilo tem que ser um bem comum. Se ele não for capaz de transformar aquilo num bem comum e está usando só em benefício próprio, ele está criando um grande drama para ele. Vai ter que depois passar numa experiência de extrema pobreza para compensar e ver quanto custa inferir sofrimento às pessoas. Acontece com desvios de verba, com todas essas coisas que a gente vê acontecendo por aí. Então, riqueza e pobreza não é fácil. Manter dignidade espiritual nesses estados, nessas situações. O poder e a responsabilidade pública são posições de provas muito difíceis também. De você ser uma pessoa íntegra ali naquele trabalho. Entrar e sair com os mesmos valores materiais que você tinha antes. Não se auto-beneficiar por conta disso e tudo mais. Então, tem responsabilidades de prova, isso aí. As atividades de projeção social, como os artistas, os jogadores de futebol, as pessoas que têm proeminência, que de repente entregam toda a sua vida num processo complexo de dramas de sofrimento, de valores, de desvios morais. Então, isso é um problema difícil, de você sustentar uma posição pública e não perder a dignidade moral, de manter-se íntegro naquilo que você se compromete espiritualmente de fazer. Muito bem, tem outra atividade que a gente vem fazer aqui, que essa a gente não falou nela, mas é óbvia, tarefas, porque afinal de contas a gente é um espírito muito vivido. Quantas encarnações já teve? Milhares e milhares de encarnações. Nessas encarnações todas, a gente vem acumulando experiência, que são as nossas habilidades. Tem um que tem habilidade para música, outra habilidade para administrar, outra habilidade para organizar, E são conquistas espirituais que nós não herdamos geneticamente, porque os genes não têm essas coisas, tá certo? Os genes fazem proteínas e fazem controles do corpo biológico para o espírito usar. Mas é o espírito que tem os recursos da habilidade. Um indivíduo com 6, 8 anos compõe uma música, porque já foi músico muitas vezes e construiu isso dentro dele. Então ele deixa sair para fora naquele corpinho jovem. A gente chama de gênio. Mas não é gênio porque Deus deu para ele e não deu para os outros. É porque ele conquistou isso em inúmeras encarnações anteriores. Então a gente aqui, quando vem para cá, cada um de nós já tem as suas conquistas. E a gente geralmente escolhe as nossas profissões nessa área que é muito legal, que a gente adora fazer, porque tarefa a gente gosta. A gente gosta de mostrar que sabe fazer as coisas que a gente faz, e gosta que os outros vejam e admirem a gente nisso, é ou não é? Claro que a gente gosta. Então, tarefas são as aquisições já realizadas em reencarnações vividas, que a gente põe a serviço de nós mesmos e, se tiver espírito de grandeza, dos outros, a serviço dos outros. Então, são as habilidades e profissões, Alguns exemplos, a gente tem vários. Vou dar alguns exemplos na casa espírita, para a gente poder aproveitar isso. Tem casa espírita que faz sopa para os pobres. Então, para fazer sopa, precisa de algumas pessoas que têm habilidade de cozinhar bem. Porque não vai fazer sopa ruim para dar para os outros. Então, tem que fazer uma sopa boa. Eu já trabalhei, fiz parte de trabalho assim, de distribuição de sopa. Eu não fazia sopa.
mas eu experimentava, era muito boas. As mulheres que cozinhavam eram exímias. Aí a pessoa, olha, eu sei cozinhar e tal, e toma o posto. E depois não larga. Porque aquilo é dela. A sopa é gostosa porque ela faz. Né? Então você chega, olha, tem uma pessoa aqui que está querendo colaborar, ela diz, pode ajudar na sopa. Não, na sopa não precisa, eu dou conta. Aí ela morre no dia seguinte, fica sem o sopeiro. Porque ela é egoísta. Não é? A gente não faz isso muito nas casas espíritas? Faz. Então, toma posse, esse trabalho é meu. Tem presidente de centro que não larga de jeito nenhum, só desencarnando, ainda vira obsessor do centro. É verdade. Né? Diretor de abrigo, e ali é do jeito que ele faz. Ele não entrega para ninguém, porque ninguém vai fazer igual a ele. É a habilidade dele, ele é capaz de fazer isso. E a gente é assim nas vidas profissional da gente. Se eu ensinar para o fulano, depois ele fica melhor que eu tomo meu lugar. Então não ensino. Não é? Então, a gente pode ser tarefeiro, não há nenhum problema, mas tem que aprender a transformar, se quiser ir para o mundo de regeneração, a transformar a tarefa em bens úteis para todas as pessoas, sem egoísmo. Então isso vale para nós, né? E todo mundo gosta de ser tarefeiro, porque todo mundo gosta de saber o que sabe, mostrar o que sabe fazer. Mas tem ainda uma outra atividade, são 3 até agora: expiações, provas e tarefas. Mas a gente é espírito em evolução. Então não pode esquecer que a gente continua aprendendo, continua progredindo. Então a gente vem também para continuar aprendendo. Eu já fiz palestra em centro espírita que uma senhora levantou lá, adorei sua palestra, muito erudita, mas eu nessa vida eu vim para trabalhar, não vim para estudar. Ponto. Livre-arbítrio, ela faz o que ela quiser, mas está perdendo a chance, não é? Porque depois ela quer vir para estudar e não consegue. Aí vai ficar frustrada. Então não é assim, a gente tem que aprender, tem que estar disponível para aprender sempre. Continuar aprendendo que a gente é espírito em evolução. Então todas essas atividades nossas são atividades de transformação da gente num espírito melhor. Expiação para a gente ficar livre dos compromissos atrasados, provas para a gente avaliar a si próprio, saber o que dá conta e o que não dá conta e desenvolver em si própria a humildade para poder aprender e crescer, não é? E realizar tarefas como um recurso de servir ao semelhante. Então, tarefeiro, por exemplo, todo mundo faz tarefa. Qual de nós não adora chamar um eletricista que vem na sua casa e resolve o problema da sua casa? A gente paga ele com gosto, mas aquele eletricista, ele vai lá e faz uma gambiarra qualquer e pega o seu dinheiro, às vezes pede metade adiantada e nem aparece, e a gente fica com raiva dele, não é? Esse não é tarefeiro. Né? Tem muito mecânico, você leva lá o carro para consertar, ele conserta uma coisa e deixa o negócio pendurado lá para estragar na semana seguinte, você volta lá, que ele quer ganhar o seu dinheiro. Pensa que não tem gente que faz isso? Tem, em todas as atividades. Todas as atividades. Então, não são bons tarefeiros, não estão usando aquilo que construiu em si para servir ao semelhante. O professor que vai lá dar a aulinha dele. Não aguento esses meninos. Vou lá, dou minha aula, viro as costas, quer nem saber o que está acontecendo. Isso é um tarefeiro horroroso, né? Daqueles que a gente não quer para os filhos da gente. Mas se a gente é professor, não pode fazer isso. Então, essa consciência espiritual tem que fazer parte da gente. Então, nós somos sempre aprendizes, né? Temos que ter disposição para aprender, temos que ter disposição para estudar, e temos que ter humildade como recurso do aprendizado eficiente. Eu costumo dizer que existem 2 maneiras de aprender, só 2. Tem gente que não concorda comigo, mas a hora que eu falar vocês vão concordar. É com experiência própria, e todo mundo aprende assim, e com a experiência alheia, só aqueles que têm humildade de achar que a experiência do outro serve para ele. Não é? Uma vez eu li no para-choque do caminhão isso, eu não esqueci também. Não me dê conselhos, deixe que eu erro sozinho. Fez a escolha dele. Só aprende com a experiência própria. Não é?
Aí precisa da dor para ensinar. A dor ainda é a grande mestra da humanidade. É melhor a gente aprender com a experiência dos outros. Por que eu tenho que usar droga se eu estou vendo que a pessoa que usa droga se enterra? Pode ser bom a sensação, mas leva o sujeito para o buraco. Por que eu vou fazer isso? Eu não preciso experimentar para saber disso, é só observar. Isso é aprender com a experiência alheia. A gente tem que observar as nossas pessoas, não para criticá-los, mas para aprender. Cada um de nós é uma peça importante no processo de aprendizado. E a gente pode trocar essas experiências. Não é? Então, esse tipo de aprendizado a gente faz quando a gente começa a cumprir aquilo que Jesus disse. Ama o próximo como a si mesmo. Mas se eu gosto de mim, eu não desejo para o próximo. Se ele está fazendo isso, e eu estou vendo que ele está indo no buraco, eu posso tentar ajudá-lo. Se eu não puder chegar nele, pelo menos posso fazer uma prece para ele. Então há sempre uma maneira de servir. Há sempre uma maneira de ajudar. Então esse mecanismo que a gente tem nas mãos, que tem 2000 anos que Jesus nos ensinou, a gente não tem usado. Então, finalmente, nós viemos aqui, né, para continuar progredindo. Porque essa é a grande finalidade do processo reencarnatório. É a gente ligar uma encarnação com a outra no processo de crescimento. Você vai fazer o segundo ano porque aproveitou o primeiro. Se você fez bem o primeiro ano, o segundo ano você não terá dificuldades, porque você construiu essa base. Mas se você passou mais ou menos no primeiro ano, vai se lascar no segundo. Tá certo? O aluno que passa tirando 5 em todas as disciplinas, ele é meio profissional. Menos de meio, porque o buraco vai crescendo. Não é? Ele pode até formar, mas vai ser um mau profissional. Tá certo? Então a gente tem que colocar isso na nossa vida cotidiana. A gente é espírito encarnado, a Terra é a nossa escola, e a gente está aqui para aprender os valores espirituais. Então, só nos resta perguntar, se nós fôssemos levados para o mundo de regeneração agora, como é que a gente viveria lá? Não é? Qual é a diferença entre viver no mundo de provas e expiações e no mundo de regeneração? O que a gente vai fazer lá? Quando a gente reencarnar, o que a gente promete no mundo de regeneração? Então a gente pode ver qual é a diferença das atividades exercidas no mundo de provas e expiações e no mundo de regeneração, com essa comparação que a gente fez. E a gente viu que expiação é quase ausente no mundo de regeneração. Isso significa que para a gente ir para o mundo de prova, para o mundo de regeneração, a gente precisa dar um jeito de não arranjar expiações adicionais, no mínimo. E ficar bonzinho no sofrimento, entender que o sofrimento que nos visita são a nossa oportunidade de se livrar das consequências dos erros do passado. E não pedir a Deus, a qualquer preço, me livra desse sofrimento. Qualquer preço, não. Me livra desse sofrimento com o meu crescimento espiritual. Aí vai. Então veja que a nossa maneira de enxergar a vida muda completamente. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós que compreendemos a realidade espiritual, treinando para ir para o mundo de regeneração. Então, a gente precisa viver no mundo de regeneração, aliás, viver no mundo de provas e expiações que a gente está, como se estivesse no mundo de regeneração. Essa é a tarefa daquele que tem compreensão espiritual. É fácil? É decisão. É decisão. As outras atividades, provas, a gente vai precisar ainda. Você vê, o André Luiz vai ter que nascer e vai mostrar para nós, para ele mesmo, que é o que é importante, que tudo aquilo que ele aprendeu lá no mundo espiritual, no nosso lar, agora ele põe em execução aqui na Terra. Porque fazer bem no meio dos bons é muito fácil. Fazer no meio da confusão é que é difícil. Mas aí, se está intrinsecamente dentro da gente, a gente faz. Então, essa prova a gente precisa dela. Muito bem, então, convite final. Desculpe eu ter passado o tempo um pouco, mas eu acho que esse tema é um tema de interesse nosso, de todos nós. Nós estamos na casa espírita, nós viemos aqui para diminuir o nosso sofrimento, mas a gente precisa compreender as razões de tudo isso. Porque a gente tem que aprender a viver nesse mundo e entender que isso não é acidental, que tem uma função espiritual importante. Então, amar a Deus é amar a natureza, porque a gente não sabe amar a Deus, porque a gente não sabe nem sentir Deus ainda direito, né? Então, se a gente aprender a gostar das coisas que Deus fez, a gente está aprendendo, se aproximando do amor a Deus. E amar ao próximo, né? Aprendendo a amar a si mesmo.
percebendo que o próximo é a gente no outro lugar, só isso. Se a gente fizer isso, a gente pode então construir uma nova terra. Que Deus nos dê bastante força para as nossas decisões ser decisões firmes e nós estarmos em preparação atenta para viver no mundo de regeneração. Senão ele vai ter que começar lá atrás, 10, 12 mil anos atrás. Eu acho que nenhum de nós quer isso para si mesmo, não é? Muito obrigado pela paciência de vocês.